Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Bom dia, pessoal, bom dia. Vamos começar hoje a nossa live. Fique em casa. Nós estamos fazendo uma atividade muito importante nesse período. Vão chamando seus amigos, chamando suas amigas, para que a gente possa começar hoje mais uma transmissão da nossa África, Diretório Acadêmico da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Hoje nós vamos ter um encontro maravilhoso e o encontro de hoje vai ser com Chamaçal. Estão preparados? Estão preparados para esse nosso encontro? Vão chamando seus amigos. É simples, para chamar os amigos é só você utilizar aquele aviãozinho. Vai chamando pelo aviãozinho e vai ser muito bom, tá certo? Vocês estão ouvindo Bia Ferreira com a música Cota Não É Esmola. Vá chamando seus amigos, chamando suas amigas, para a gente começar logo o nosso encontro de hoje. Tá certo? Vai ser muito, muito, muito show. Use o aviãozinho. E já vamos chamar logo os nossos amigos, as nossas amigas. Vai ser show de bola hoje, viu? Ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Bem. Nós estamos finalizando o Julho das Pretas, né? Julho das Pretas com a Bia Ferreira. E esse Julho das Pretas a gente aí veio falando de várias personalidades importantíssimas, né? Nesse precioso tempo que nós temos de hoje de valorização. Bem, falando sobre isso, não esqueça de avisar seus amigos, suas amigas, que nós estamos aqui, tá certo? Vai mandando seus coraçãozinhos, para que a gente possa estar aí com os nossos colegas e as nossas colegas nesse período aí que a gente vem fazendo essa live. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Bem, gente, nós estamos fazendo o encontro, né? E o que está acontecendo? Eu vou dizer para vocês algumas coisas que nós estamos passando nesse período de Covid. Vocês podem apoiar, né, as atividades do Ato de 4. Infelizmente, o Ato de 4 está acontecendo aí alguns problemas que não está tendo cenas, né, durante a semana. Então, grave sua cena, participe, porque na verdade o Ato de 4 é um espaço feito de aluno para aluno, tá certo? Vocês podem dar uma olhada lá no @Ato de 4, ok? Uma outra coisa também que está acontecendo é o Pretato. Toda terça-feira está tendo o Pretato online, apresentação de cenas teatrais. Toda terça-feira. Vai ser muito legal se você participar, ok? Tá sendo cenas apresentadas aí, cenas que falam sobre as questões raciais e vai ser muito legal, tá bom? A outra coisa também que está acontecendo são as lives da quadrilha junina da UFBA. Então você pode enviar também a sua presença está lá, né? Para ver a quadrilha junina da UFBA. Está acontecendo com várias quadrilhas da Bahia, né? Está sendo muito lindo. E é assim o nosso Julho das Pretas. E hoje, no último dia do mês de julho, nós vamos ter também a live do diretório. Vai ter na pauta a homenagem para aniversariantes do mês de julho de 2020. E também nós vamos ter a programação de agosto, viu? Para quem não sabe, o mês de agosto vai estar maravilhoso também, assim como o mês de julho. Ok? Bem,
Vamos então falar agora sobre ela. Vamos falar sobre ela. Chama Sal. A nossa convidada de hoje. Chama Sal já esteve conosco no início do ano, né, na jornada pedagógica, nos ajudando a construir uma narrativa que visibilize corpas e corpos trans no espaço acadêmico-artístico. Então nós estamos aí numa tentativa, né, de estar com as nossas e os nossos, fazendo um diálogo muito grande. E hoje nós não podemos esquecer que ela vai estar com a gente também nesse processo. Bom dia, sou David Gonçalves, parte integrante da do nosso diretório acadêmico. Então vamos receber a Chama Sal. Vamos lá? Bom dia para quem eu não vi, bom dia. Já estamos recebendo o convite para... Conhece a Glória Groove? A gente vai receber ela agora. Bem, pronto, já tô aqui chamando a Chan e agora vocês vão falar com ela, tá bom? Estão preparadas? Preparados? Olha, meu mano, primeiramente, graças a Deus tô viva. Não dá pra saber o que vai acontecer quando você vive nessa vida marginalizada, fraca, estagnada, porém abençoada por alguém maior do que eu. Cheguei com força, tomara que não me achem tosca. Quando não é assim, cadê você? Pra mim que eu vou samba na cara dos coxa. I'm sorry, se te ofendeu não chore. Fiquei confusa, ô mana retusa, me chama pra tomar no corre. E olha só como o jogo virou. Do nada cê liga a TV, nós tá na Globo. E abre espaço pras donas sem torcer. Vamos lá. Aqui, Chan, já sei. Bem, gente, é isso. Nossa pauta hoje com a Chan é falar sobre teatro de quê? Bom dia, Chama Sal! Uhul! Arrasou! Tirar meu óculos. E aí, Chan, como estás? Eu tô bem, mano. Bom dia. Bom gente, dia. como é que faz uma live de manhã? Pois é, né? Como é que faz uma live de manhã? Deixa eu lhe dizer, depois de tantos processos, problemas que a gente teve com a internet, a gente teve que marcar hoje. E outra, a gente ainda tem live de tarde, depois tem live de noite. Aí a gente tinha que fazer alguma coisa em julho para te receber. E aí, como é que estás? Eu tô bem, mano. Seguindo, levando essa quarentena, oscilando sempre, mas mantendo firme o meu ori, a minha cabeça, a minha coroa. Mas é babado, né? E algumas tensões vão surgindo no meio do caminho, sobretudo quando a gente precisa se colocar no mundo, né? A gente não é mais convidado a se colocar no mundo, a gente precisa se colocar no mundo. E quem tem boca tem que se colocar, né? E ainda mais a gente que tem todos esses marcadores. Então, acho que é sobre isso, sobre cuidar de si e cuidar da cabeça e se manter, né? Guerreando sempre, mais se manter, porque são muitas coisas que querem te tirar do teu foco. Então, acho que é por aí. Pois é. Ah, tá. Peraí. Então, qual é o nosso de hoje? A ideia é a gente fazer essa live e deixar gravada, né? E aí as pessoas vão ver depois. Então, essa é uma parte melhor de a gente fazer a live, é que as pessoas podem ver a live depois, né? E a gente tem um tema de hoje que é T de teatro e trans de quê, né? Que é, como você bem iniciou falando, que esses marcadores são os que estão mais aí para que a gente possa estar e não esperar ser convidada para estar nesse mundo, né? Bem, Chan,
o que é que a gente pode fazer também? Além de a gente estar deixando esse espaço aqui já memorizado para as pessoas, a gente agradece a sua presença, né? E você já esteve com a gente logo no início desse ano, né, na jornada pedagógica, falando sobre representatividade. E hoje você volta novamente para que a gente possa falar sobre, mais uma vez, sobre representatividade. A gente podia começar, inclusive, Chan, falando sobre sua história, né? Quem é Chan? Chan, para quem não sabe, também já foi da Escola de Teatro da UFBA. Falar um pouco sobre você, né? E com você a palavra. Pronto, então, assim, gratidão, David. Eu acho que, mais uma vez, é importante lembrar o trajeto de vocês do Diretório Acadêmico África na Escola de Teatro, porque eu já fui aluna dessa escola. Eu fui uma das alunas que, no curso de licenciatura, na minha turma, por exemplo, eu fui uma das alunas que mais batiam de frente com algumas estruturas da escola, né? Uhum. Naquele período que eu entro na escola de teatro, eu venho de Belém do Pará, eu sou uma cabocla de Belém do Pará, eu gosto muito de demarcar esse espaço, né? Que é um espaço discursivo também da minha vida no mundo, né? Sou da Amazônia, Belém do Pará, e eu cheguei aqui em Salvador com 21 anos, fui aluna do curso de licenciatura da Escola de Teatro, e como uma pessoa que se desloca da Amazônia, do Pará, para vir para o Nordeste, por estar numa outra realidade, naquela oportunidade ainda, me reconhecendo no mundo, ou me comunicando com o mundo, ainda enquanto um menino gay, né? É claro que a transgeneridade, ela sempre existiu na minha cabeça, ela sempre foi compartilhada secretamente, intimamente, nos meus processos subjetivos, individuais, mas entender hoje que a maioria dos processos de violência, de opressões que eu passei na Universidade Federal da Bahia, na Escola de Teatro, elas também se deviam à minha forma de estar no mundo e de não comungar com algumas estruturas que a Escola de Teatro, um curso de licenciatura que forma educadores e educadoras, não se propunha a cuidar e ter atenção a corpos dissidentes ou corpos estranhos, ou a pessoas que fomentam por um impulso de levar adiante algumas temáticas dentro dessa instituição. Enfim, né, um trabalho pautado, sobretudo, no engajamento de reintegração de posse de si, de cuidado de si, né, e perceber que essa escola não estava preparada e não está ainda para receber as nossas existências, não só pessoas trans, pessoas que estão em trânsito, e quando eu digo trânsito, é entender que pessoas trans, elas se reconhecem desde muito cedo, mas elas estão a todo tempo dialogando e articulando a sua forma de ser no mundo, né? Justamente por uma questão histórica de não serem aceitas. E, sobretudo, quando a gente vai parar para pensar num espaço educacional como a licenciatura, que forma professores que, sobretudo, vão trabalhar na periferia, vão trabalhar na comunidade, entender que essa escola precisa saber lidar e precisa estar preparada e precisa estar numa tarefa contínua, no exercício, como educadoras e educadoras de teatro, que foram os nossos professores, de nos perceber, não nos deslegitimar e, sobretudo, pensando mais uma vez no curso de licenciatura, colocar em prática o discurso sobre a afetividade, a visibilidade, a sensibilidade de perceber as nossas existências. E quando eu digo as nossas existências, eu não estou falando só das existências T's, mas das existências LGBTs na própria escola de teatro, nas existências negras, das mulheres negras, dos homens negros que estão na escola de teatro, que propõe, inclusive, outras maneiras de pensar, porque assim, a universidade não vai viver sem o estudante, né? Quem faz a universidade é o estudante, mas assim, a gente é colocada num lugar tão subalternizado e a gente traz tanta informação, a gente
possibilita tantas produções epistêmicas dentro desse lugar e a gente não é reconhecida, sabe? E eu gosto muito de dizer que o lugar onde eu tenho produzido conhecimento acerca das transancestralidades latino-americanas, brasileiras, pensando numa pauta política e estética LGBT, na cidade de Salvador, no Nordeste brasileiro, esse lugar de onde eu venho, onde eu falo, onde eu produzo esse conhecimento, se chama Coletivo das Liliths. E é um coletivo que está empenhado em pensar e intervir na cidade de Salvador, propondo e fazendo. E eu fico passada, sabe, David, quando acontece alguns equívocos, inclusive por conta da escola de teatro, na qual nós fomos estudantes e alunas, e essa galera não percebe a gente ou finge que a gente não existe. Nós fomos conselheiras do Conselho Estadual LGBT, nós somos pesquisadas nacionalmente, internacionalmente, porque perceba, nós somos o primeiro grupo nominado que trata sobre as questões LGBTQIA+, em Salvador. Antes da gente não houve nenhum, assim, um agrupamento que se autodenomina LGBT, que está pautada para as questões LGBTs e na busca das transancestralidades brasileiras, existe em Salvador, e as pessoas da escola de teatro, que foram nossas professoras, ignorarem a gente. Ignorarem no sentido de saber que a gente geriu uma casa sem nenhum recurso público, a gente geriu uma casa pensando movimentos para aquela casa, porque a gente não tinha dinheiro. Como é que você mantém e faz a manutenção de uma casa que é gerida só por pessoas travestis e LGBTs na cidade de Salvador, mulheres negras também, porque o nosso coletivo é composto por mulheres negras, por bissexuais, e a gente tem pensado nessa construção narrativa a partir do olhar do Nordeste, e tu vê assim que a mesma lógica de domínio, de visibilidade e de acessibilidade são dadas para as mesmas pessoas desde quando eu cheguei aqui, David, quando eu tinha 21 anos. Eu tenho 34 anos e hoje, já há aproximadamente 4 anos que eu me reintegrei de mim mesma e que eu coloquei, eu sou uma mulher trans, eu sou uma travesti, eu gosto muito de usar essa palavra travesti, e eu estou na cidade de Salvador. As pessoas sabem, o meu nome virou um projeto de lei na cidade de Salvador, olha só. E as pessoas ignorarem, eu acho isso, no mínimo, equivocado, para não dizer outras palavras, sabe? Claro que eu poderia dizer aqui que eu também não tenho papo na língua. Afinal de contas, o símbolo do Coletivo das Liliths é uma boca. Mas eu acho isso um equívoco danado, sabe? E, assim, os professores que nos formaram sequer irem assistir os nossos trabalhos e pensar num diálogo de debater com a gente. O que a gente tem pensado? E a riqueza que é... Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha realmente... Você acha realmente assim, que é um equívoco ou é uma prática de invisibilidade? É uma prática de visibilidade. Eu quis usar o equívoco só para ser um pouco mais amena, entendeu? Mas é uma prática de invisibilidade. E, assim, saber que a gente está produzindo uma narrativa voltada para uma perspectiva nordestina sobre a construção histórica, ou a tentativa de uma construção histórica, ou de uma reintegração histórica, do que é pensar uma arte produzida por bichas, sapatonas, travestis no Nordeste. É completamente diferente, sabe, mana? É muito diferente, é muito diferente. É o olhar, inclusive, das que foram exploradas, das que são constantemente apropriadas aos seus discursos, né? E a gente tá aí, seguindo a mesma, e as pessoas ignoram. Então, por isso, assim, eu acho que é incrível o trabalho de vocês no acadêmico, inclusive quando vocês criaram o Dandara Guzmão, com as terças pretas na escola de teatro, porque não é só um afronte, sabe? É um berro para aquela galera que finge que não tá vendo a gente fazer o nosso trabalho. E é tão difícil, sabe? Sobretudo porque a gente vai trabalhar com a comunidade. Eu tenho trabalhado com a comunidade de forma direta aqui nessa cidade há aproximadamente 14 anos, que é o tempo que eu tenho tido aqui. Eu trabalho com a infância, sou professora do Maria Filipa, sou professora do ICEA, coordenei um projeto vinculado ao Ministério da Cultura ano passado. E assim, eu não fico me dando rótulo, sabe? Eu sou a primeira que ocupou isso, eu sou a primeira que não sei... Não, sabe? Porque antes de mim, em 1500 já existiam travestis nesse país, sabe?
Chica Manicombo é uma grande referência do nosso coletivo. As Tibiras é uma grande referência. E tantas outras. Então, assim, as primeiras foram as que vieram antes de mim, sabe? Eu só estou reverberando uma luta histórica de silenciamento, de apagamento. Sim. E é isso, eu sou essa mana aí que tem insistido junto com esse agrupamento, não desistido, a gente teve que sair desse espaço justamente por uma questão também financeira, econômica e também vinculada às políticas do Covid, né? Onde praticamente nós fomos convidadas a nos retirar do lugar onde nós estávamos e a gente veio para um outro lugar e aí enfrentamos diversas dificuldades nesse lugar também, fizemos uma vaquinha e a vida continua e a gente tá no Instagram e as pessoas acham que a gente só tá no close, né? Mas quem vê close não vê corre, né? A gente tá aí fazendo corre, né? Sempre, sem parar e sobretudo porque o Coletivo das Limites hoje, que tem aproximadamente cerca de 25, 26 pessoas, a gente começou com 4, 5, hoje nós somos 25, para ver como se criou, né? Como a gente reverberou e como as pessoas, de alguma forma, também se sentem representadas. O coletivo hoje é formado, na sua grande parte, por educadoras e educadores. Ou seja, educadoras e educadoras que vão atuar nas escolas públicas, sendo LGBTQIA+, levando a episteme LGBTQIA+, produzida no Nordeste para essas escolas, entendeu? Então, ser invisibilizada no contexto artístico dessa cidade é revoltante, sabe? É muito revoltante. Inclusive, seria interessante, Chan, que a gente falasse sobre antes de a gente continuar, que você falasse um pouco sobre essa sua atividade que você faz no ICEA e no Maria Filipa, né? Para que a gente tivesse mais compreensão. E também que a gente falasse sobre esse espaço que vocês tinham, né? Como era que funcionava. Você falou um pouco sobre, né? Mas eu acho que a gente poderia aprofundar um pouquinho mais. E também esse novo espaço que vocês estão tentando manter a atividade. Como é essa atividade no ICEA, no Filipa, enfim. Certo, então, eu sou professora do Maria Filipa e eu trabalho com a infância, né? Então, assim, eu não sou a primeira pessoa trans do Maria Filipa. Antes de mim teve Bruno Santana, que era um professor de educação física. É um mano trans que trabalha com educação física e trabalha também, articulado também a musicalidade, né? E ele saiu e eu estou no Maria Filipa junto com outra professora, que é a Meg de Souza. A Meg, ela é professora de música e eu sou professora de teatro. Então, assim, a escolinha Maria Filipa, não sei se tu conhece, mas é uma escolinha... Conhece, né? Todo mundo em Salvador conhece. Não, eu conheço, mas eu queria que você falasse, porque aí seria melhor para falar um pouco. Então, a escolinha Maria Filipa é uma escolinha gerida por mulheres negras, né? O primeiro modelo, vamos dizer assim, de escola afrocentrada, bilíngue, no Brasil, e tem toda essa potência porque está em Salvador, né, que é o berço da cultura preta que eu considero no Brasil, né, que não eu considero, né, mas historicamente a gente sabe que é. E tem uma proposta totalmente antidecolonial de pensar em práticas políticas pedagógicas, e é por isso que existe um cuidado e um engajamento profundo no Maria Filipa de pensar e propor saberes outros que estão articulados nesse sentido de pensar uma nova educação e de ter uma representatividade. Quando eu digo representatividade, a presença dessas corpas nesses espaços educacionais, né? E trabalhando com a infância. Então, imagina aí, as criancinhas que eu estou dando aula hoje, de 3, 4, 5 anos, terem uma aula com uma professora trans, travesti. Imagina que eu tenho acreditado a potência e a força que é estar nesse lugar ensinando essas crianças, porque eu tenho acreditado imensamente, David, que a cabeça das novas gerações vão mudar esse mundo daqui a alguns anos, sabe? Só o fato da gente estar nesses espaços que foi negado historicamente, a gente sabe disso. Há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, era absurdo uma travesti dar aula para a infância, porque, sim, enfim, tá vinculada aí várias questões imaginárias, imagéticas de marginalidade, de subalternidade, de pornografia também ligados à imagem da travesti, que seria impossível. Então, eu acho que não é uma conquista minha, sabe? Mas é uma conquista da Keila Simpson, da
Similar e de tantas outras que vieram antes. Eu quis falar dessas duas porque foram duas resistências muito presentes aqui em Salvador, né? Então, das que vieram antes, das travestis da minha família que vieram antes também, sabe? Então, isso... Bagagem elas criaram e tantas outras, né? Tantas outras. Então, elas só criaram um terreno para que as coisas ficassem mais amenas. E olha lá, que eu me reintegrei de mim aos 30 anos. Então, por que eu me reintegrei de mim aos 30 anos? Porque a sociedade nunca me deu uma tranquilidade, né, física, psicológica, para ser quem eu era. Inclusive, o próprio ensino de teatro não me oportunizou isso, quando muitas vezes me disseram que o que eu estava fazendo, o que eu estava pensando era errado, né? E os meus conflitos não faziam sentido. Era só um conflito de uma juventude rebelada contra um sistema que está aí, que nunca vai mudar. Mas a minha rebeldia sempre esteve atrelada a uma necessidade de pensar outros caminhos, entendeu? E eu acho que é o que a gente se encontra, converge de algum sentido, né? A rebeldia é muito nesse sentido, porque a gente quer pensar. E a gente lê Paulo Freire, a gente lê Alice Teixeira, a gente vai ler Olga não, como é a... Olga Salvarri é outra, mas Strower, aquela que, sabe? Olga Reverbel, era essa. A gente vai ler toda essa galera de teatro, mas na hora vai trabalhar com práticas do oprimido, arco-íris do desejo, mas os professores sequer estão interessados que você continue no exercício de autoconhecimento, de libertação e de cuidado de si. Eles não querem isso, sabe? Se quer, eles vão nas escolas. Se quer, eles vão nas escolas. É porque a gente é muito ocupado, porque tem muita coisa. Mas se quer, eles vão. Sempre. Se quer, eles vão acompanhar os nossos estágios supervisionados. Esses professores, David, sequer eles deram aula no ensino público. Sequer eles deram aula nas periferias. Ensina. Isso que é mais impressionante. Então, sequer eles estão dispostos a realmente saberem o que as estudantes deles estão desenvolvendo nesses espaços, sabe? Então, assim, o Maria Filipa é esse espaço que talvez alguns espaços institucionais que são nacionais não fomentam. Então, a Maria Filipa tem essa proposta, né, de fomentar realmente uma prática de ensino preocupada em criar e estabelecer de fato no ensino, na prática de ensino-aprendizagem, um compromisso, né? Um compromisso em realmente reescrever essa história. E eu fico muito feliz porque é uma história que é impulsionada por uma mulher negra, soteropolitana. Então, mana, e tem o nome de Maria Filipa. O nome dela é Bárbara Carini. Ela é química, mas aí tem formação. Ela é incrível, uma mana incrível. E no ICEA, eu fui convidada ano passado pela Secretaria de Educação para assumir um cargo de coordenação dos cursos de formação técnica de arte, né, vinculada ao governo federal. Então, eu também estava ali existindo na Secretaria de Educação, num espaço pequenininho, que era da Pronatec, né, que é o Programa Nacional de Ensino Técnico. A secretaria é imensa, né? Então tem aquela salinha. Eu era a única travesti na área da educação na Pronatec. O Pronatec da Bahia toda. Sim. Então, mano, assim, eu tive vários processos de violência, de me colocar, sabe? De ter que ficar nesse exercício constante, de fazer a prática educativa, de retificar as pessoas, de propor também que elas se debruçassem sobre as questões voltadas para a identidade de gênero e sexual. Então, a minha equipe que eu formei para atuar no ICEA, onde eu era coordenadora desse programa, era uma equipe formada só por mulheres, negras e LGBTs. Então, tu imagina aí, no ICEA, aquela escola imensa, no dia da semana, à tarde, só entrar professora e professores pretas e LGBTs. Mano, era uma micro-revolução ali naquela escola, entendeu? E foi interessantíssimo, porque a professora gestora, que é a Maribel Costa Silva, que é uma figura incrível,
ela sempre muito amistosa, né? Nos diálogos, no trato, e sempre muito aberta a aprender, e assim, me deixava super à vontade. E se eu tinha um aval dela, eu podia fazer tudo, porque eu tinha um aval dela. E aí, quando foi esse ano, eu fui convidada para ser professora do curso técnico de formação de atores e atrizes lá do ICEA. Então, eu estava sendo professora agora. Eu não sei como é que vai ficar agora o segundo semestre, porque teve a pandemia. Então, eu cheguei a dar algumas aulas. E eu estava dando aula para cenografia, para formação de atores e atrizes. Assim, eu estava assumindo um cargo de professora técnica do curso de teatro, que é super novo lá no ICEA. Isso é histórico também, sabe? Mas é foda, porque... Né? Pela potência de uma nova narrativa dentro desses espaços que oprimiu tanto a gente, sabe? E é foda quando essas práticas não são reverberadas, não porque as pessoas não conhecem, mas porque as pessoas falam assim, foi aluno diz que agora é aluna, sei lá, é um doidinho aí, porque assim, eu fui na escola de teatro. Assim mesmo. David, na escola de teatro, eu fui uma pessoa extremamente belicosa, como diz uma amiga minha. Eu fui extremamente belicosa na escola de teatro, no curso de licenciatura. Então, assim, se tinha mostras que eu achava que não tinha um certo diálogo, eu não participava. Eu falava, eu não vou participar, gente, não vou. Me reprovaram na escola de teatro, todos esses processos. Assim. Mas, assim, por outro lado, eu devo reconhecer que a escola de teatro, ela ainda continua sendo... e tendo uma importância imensa na formação de professoras e professores, na formação de atrizes, de diretores. A escola é um lugar que eu tenho muito carinho, mas também um pouco de resquício, de mágoa, sobretudo quando eu percebo que essas práticas são reiteradas ainda hoje. Aí eu fico revoltada. Então, mas assim, eu tive professoras ótimas. Em pleno século XXI, mas eu tive professoras ótimas na escola de teatro, sabe? Eu tive a Diná Pereira. A Diná Pereira, eu acho ela... interessantíssima. Sônia Rangel, que foi uma professora que, inclusive, me encaminhou para um trajeto artístico voltado para uma prática preocupada com a tradição acadêmica também, sabe? Ela sempre falava isso, Chan, na oportunidade não era Chan, né? Mas Chan, é isso, tem que seguir aqui, segue uma linha, é esse pensamento, construa, elabore, precisa escrever. Então, essas professoras atenciosas que nós tivemos, a Eliane Benício também, que foi a minha professora de TCC, né, que me acompanhou. Orientadora. Então, essas figuras foram muito incríveis na minha trajetória, sabe? E outros que eu passei, que eu vi rápido, assim, no meu processo, né? Mas, infelizmente, eu não compreendo quando deveria ser o contrário. Eles deveriam se orgulhar de que estudantes que eles formaram estão produzindo aí, estão fomentando a cidade, mas ignoram. E aí eu estou falando justamente isso porque teve um debate promovido pela Escola de Teatro, onde foi convidada 2 pessoas trans, travestis, 2 mulheres trans, travestis, de São Paulo. Uma foi a Dodge, 2 que eu respeito muito. Inclusive, eu estou fazendo parte do Monarte, que o Monarte é o Movimento Nacional de Artistas Trans no Brasil. E o que eu mais tenho levado para o Monarte, David, é essa pauta. A forma que vocês pensam e estão discutindo pautas sobre a presença de pessoas travestis e pessoas trans no mercado de trabalho artístico precisa ser pensado também a partir de uma lógica territorial, regional. Porque ser trans em São Paulo não é a mesma coisa do que ser trans em Salvador. Não é a mesma coisa do que ser trans na Amazônia, no Pará. Porque as manas de lá, elas são, eu acho que, mais resistentes até do que as manas daqui do Nordeste. Por conta de falta de políticas públicas empenhadas mesmo para uma transformação. Então, assim, como é que é uma escola de teatro que sabe da minha existência, que sabe da existência do coletivo das Liliths, não me chama para debater isso? Não precisa nem ser eu. Mas por que não chama a Mateusa? Porque a Mateusa é uma mana em formação, vai ser professora, e é uma atriz também em formação dentro da escola de teatro. Por que não chama a Mateusa, que fez um espetáculo que teve uma projeção nacional? E aí o coletivo das Liliths, que tem tido uma projeção nacional também, não
buscar essa informação é desrespeitoso. Porque quem está na labuta de fazer aqui em Salvador somos nós. Inclusive, muitas estudantes e estudantes, alunas e alunos, né, que vão entrar na escola de teatro a partir de 2013, estudantes LGBTQIA+, e travestis, sem dúvida, David, assistiram espetáculos nossos. Foram educadas pelos das Liliths. E eu falo isso porque eu sou abusada, mas é porque eu tenho a certeza do que eu estou falando. A maioria dessa galera que tem hoje 23 anos, 20, 19, assistiram das Liliths. E foi por conta disso que elas entraram na escola de teatro. Aí uma escola fingir que a gente não existe, cria um debate com duas manas brancas de São Paulo, que tem um trabalho incrível, David. Tem um trabalho incrível. Mas é como você está falando, a importância da regionalidade. E também perceber as da casa. Cadê as da casa, não é verdade? Que precisa da casa, da região. Cadê? Para quem não sabe, a Escola de Teatro fez uma live com duas travestis, as manas travestis, que são uma da USB e outra... que é professora, a Dodge, que é incrível também. Né? É um trabalho que eu já conheço. E aí isso. Aí numa das conversas, e também não quero criar mais nenhum tipo de polêmica, né? Porque eu marquei a Escola de Teatro da UF, eu marquei o NUCUS, que é o lugar que eu faço parte. O NUCUS é o Núcleo de Cultura e Sexualidade, aqui que eu faço parte, com o professor Leandro Collin, que inclusive é um dos grupos ligados à universidade que mais tem se debruçado e se preocupado com as produções LGBTQIA+, no Nordeste, entendeu? Então eles são, acho que, grande referência em Salvador e na Bahia, né? Uhum. Então, por exemplo, eu falei com a Dodge e eu falei assim, não, Dodge, eu já te conhecia e eu conheço a Willy também, mas vocês não conhecem, vocês não me conheciam. Por que vocês não conhecem? Porque não tem talvez um desejo de ficar atenta em saber quem é a mana que está produzindo em Salvador. Porque eu estou indo para Salvador, eu estou falando a partir de uma plataforma, que é a UFBA, mas existe o exercício da sensibilidade de falar assim, não, mas será que tem lá também? Porque, mana, eu acho que a gente que é nordestino e nortista, a gente tem uma cultura tão doida de subserviência, mas eu não sei se é só de subserviência, mas também uma questão que é passada pelas nossas avós caboclas negras, que é o seguinte: quando eu chego na casa de alguém, eu tenho que pedir licença. Ou dá licença que eu vou entrar, ou dá licença, me receba. Então, assim, você está chegando na casa de alguém, você fala, com licença, quem é que está fazendo aqui? Então, eu achei que foi assim, uma falta de cuidado também das meninas, sobretudo porque eu tenho participado do Monarte. Então, eu fiquei pensando Monarte assim, porra... O movimento Movimenta Nacional de Artistas Trans. Uhum. E aí eu fiquei pensando, pô, eu tô participando lá com elas, tem uma sensibilidade de falar assim, não, ó, eu vou dar espaço para a Chan, eu vou dar espaço para qualquer outra de Salvador, porque a gente precisa fortalecer o corre delas na cidade que não reconhece elas. Então esse que foi o meu conflito, eu falei assim, não, precisa ser dito. E é isso, sabe, David? A gente tem feito, a gente não desiste. A gente está num ano cabalístico, né? A gente tem feito, enquanto agrupamento articulado, a gente vai fazer 7 anos esse ano. A gente passou por algumas experiências de gestão. A gente começou ali a se reunir no ateliê da residência universitária. Então, a gente começou a criar os nossos trabalhos ali naquele ateliê que está totalmente abandonado, desde aquela época que a gente estava, já estava abandonado. Então a gente ensaiava com cano escorrendo comida, com fedor saindo da fossa, e a gente ensaiava ali. O nosso trabalho Lady Lilith surgiu ali, naquelas condições assim, precárias, mas extremamente potentes. E aí depois a gente começou a gerir, junto com a Finos Trapos, a casa ali, que era a antiga Antuac, na 2 de Julho, a gente ficou ali 1 ano. Nós tivemos um bar, que era conhecido como Bar das Liliths, e a gente promoveu diversas atividades lá para o público LGBTQIA+, na cidade, mas não só LGBTQI, mas também outras atividades de artistas independentes de Salvador, sempre impulsionando essa galera, né? E logo em seguida, o coletivo das Liliths, junto com a Finos Trapos, porque uma das integrantes é da Finos Trapos, que é a Thiago Carvalho, a gente foi ocupar uma casa que era conhecida como a Casa Evoé, ali no Largo dos Aflitos, onde a gente ficou ali 2 anos
sem nenhum tipo de financiamento ou apoio estatal, né? E fazendo arte LGBT na cidade e percebendo que, embora tivéssemos diversas tentativas de submissão de projetos para o Estado, a gente nunca, enfim, né, conseguiu vamos dizer assim, uma aprovação do governo do Estado, e percebendo que as mesmas pessoas, mais uma vez, desde quando eu cheguei aqui, quando eu tinha 21 anos, continuam ganhando os prêmios. As mesmas pessoas. E assim, se a gente for parar para pensar em arte, eu digo teatro LGBTQI na cidade, enquanto grupo organizado, não se pode desmerecer ou fingir que não existe o Coletivo das Livres. Porque é um coletivo que tem feito nessa cidade, nós somos as únicas que mantêm a formação original e que tem feito de forma ininterrupta e constante, né? Eu acho que é importante lembrar aqui da Thiago Romero também, que é o Teatro da Queda, mas o Thiago, enfim, né, é uma mana que veio do Rio de Janeiro para cá, né, e tem contribuído esteticamente nessa cidade também, tem tensionado, tem provocado esse tipo de discussão no campo da produção teatral. Então, acho que é importante também lembrar o nome de Thiago Romero, que tem o Teatro da Queda, mas aí quando eu cito o Coletivo das Livres como primeiro agrupamento, pensar que a gente mantém a mesma estrutura de pessoas, né, que começaram, iniciaram, e de um grupo que tem intervido não só poeticamente, mas politicamente na cidade. A gente tem feito isso, né? Então é isso, eu acho que dar atenção às nossas práticas não é nos colocar como figuras que precisam ser bajuladas. Não é isso. Mas é só de entender que, existe um grupo bastante preocupado e engajado para pensar e para produzir e para escrever uma narrativa ancestral, poética, LGBTQIA+, nordestina, sabe? Então é isso. E aí é isso. A questão da Casa Evoé foi isso. A gente ficou lá esses 2 anos sem nenhum, né, recurso estatal e inventando formas de se manter, entendendo que a nossa arte LGBTQIA+, não é uma arte também mainstream, né? Não é uma arte, inclusive, LGBT mais preocupada ou direcionada para um público mais burguês, entendeu? O nosso trabalho é um trabalho que eu acho que reverbera muito o nosso escavamento em torno dessa figura que se rebela contra um sistema patriarcal, que é a Lilith, né? Então, o nosso trabalho tem sido muito nesse sentido também, inclusive em criar novas formas de se pensar uma arte que a gente hoje em dia nem sabe mais se é teatro, porque está esbarrado com antropologia, porque os nossos estudos também aprofundados sobre as ancestrais LGBTs, né, na América Latina, no Brasil, é também uma arte que está atravessada por uma questão de terapia, sabe? Por uma perspectiva terapêutica também de expurgação e reinvenção de si, de cuidado de si, de escritas biográficas. Então, a gente tem se proposto a isso, sabe? E a gente teve que sair de lá por conta da pandemia, mas foi um espaço assim onde a gente desenvolveu atividades. Esse também é nos Aflitos, Chan? Era no Aflito, né? Vocês tiveram que sair nesse período de pandemia também. A gente saiu já. A gente saiu e agora a gente está no outro espaço e a gente reconfigurou um novo trabalho, uma nova prática de gerenciar e de pensar formas de se organizar em grupo. Então a gente está agora numa casa residencial e a gente tem se encontrado nessa casa residencial para fazer os nossos experimentos nessa pandemia, onde a gente não precisa estar no palco, então a gente está usando muito a plataforma virtual para fazer os nossos trabalhos em casa, né? Então, agora o nosso QG é uma casa onde a gente recebe apenas as nossas, entendeu?
Mas a Entendi. gente fez muita coisa. Inclusive, assim, ano passado eu estreiei um trabalho chamado O Covil, que Covil das é um, Liliths. o Covil das Liliths, isso, é um trabalho encabeçado por uma travesti, né? E aí pergunta quantas pessoas ligadas à escola de teatro, no âmbito da, de uma legitimação episteme, foi assistir a gente, sabe? Eu diria a Diná Pereira foi. E aí, muito interessante, porque ela faz teatro do oprimido, né, também. Eu acho que é uma figura que sente ali a obrigação de estar nesses movimentos, né? De Uhum. se predispor, porque presença é muito importante, né? A gente sabe disso, a gente faz teatro, não existe teatro sem presença, né? Quer dizer, a virtualidade tem um pouco apontado algumas possibilidades, mas não é teatro, né? Teatro é presença, é a arte da presença. O artista está presente. Os espectadores estão presentes, né? Então é isso, David. A gente teve que entregar essa casa, entregamos e seguimos, lembrando que a gente está em cartaz pela virtualidade com um processo que se chama O Antro, que foi organizado, né, e que foi pedagogicamente conduzido, orientado por Tiago Carvalho. A ideia inicial não era para ser virtualidade, era para acontecer no teatro, né? Mas por conta da pandemia, teve que se reconfigurar e a gente está apresentando agora pela plataforma Zoom. Então são Zoom. 5 solos de 5 atuantes do coletivo das Liliths. Não são as antigas, são as mais novas que entraram, que têm também se entregado, se exercitado. Então, cada semana, uma dessas integrantes apresenta o seu solo, né? Baseado É uma apresentação fechada, é isso? É isso, Chan? Não, então, tem o link do Zoom, né? Mas aí eu acho que tu tem que ir lá ver e agendar, né? Tem todo esse babado aí. Entendi. E aí elas estão tratando sobre questões existenciais arquetípicas, né? O que é o amor, o que é o medo, o que é o sexo. E Tiago Carvalho é que está orientando esse trabalho. E a gente está, mais uma vez, se reconfigurando nesse coletivo, entendendo essa lógica, né? E a gente não parou e não está parada e está fazendo e sendo bravias e guerreiras sempre, né? E Porque mesmo as assim, pessoas... viu, Chan? Deixa eu só lhe dizer umas coisinhas, porque na verdade a gente percebe aí que a invisibilidade é uma prática que vem fazendo cada vez mais os processos se configurarem de formas mais opressoras. Tem uns comentários aqui, por exemplo, Gelton Alves diz o seguinte: que desenvolve práticas pedagógicas que tensiona esses lugares que você tem se destacado. O Georgines, ele fala, como diria Carla Cotirene, a academia é a nova nau e a universidade precisa acompanhar a realidade das estudantes que fazem a universidade ser a universidade. A Eduí fala o seguinte, Edui, deve ser isso. Desculpe, gente. O Edu fala o seguinte: as UFs invisibilizam as vivências dos corpos dissidentes. Isolamento dos corpos dissidentes já existe há muito tempo, com ou sem pandemia, inclusive, né? Aí o George ainda diz o seguinte: a gente tem pensado maneiras de autogestão e produção independente, que é exatamente isso que você falou com o coletivo das Liliths ocupando esses espaços. Aí a Lemos Tayana falou o seguinte, ela tá saudando a gente, bom dia David, bom dia Chan, bom dia Lemos, perfeito, mana, eu acredito nisso, flecheira, o teatro da cordialidade europeia, poxa, boa essa, viu? O teatro da cordialidade europeia, arrasou, isso aí mesmo. E aí ela tá te aplaudindo de pé pelas questões que você tinha colocado anteriormente, falando sobre o sabotamento que existe das nossas existências. E eles criam procedimentos de exclusão. Poxa, essa Lemos aí arrasando com as palavras. Tayana Lemos é maravilhosa. Duas é uma palavras das integrantes do coletivo. Da Lilith, né? Ó, duas frases que ela já colocou aqui. O teatro da cordialidade europeia e a outra foi criação de procedimentos de exclusão. É isso aí mesmo. Aí o Gelton ainda diz o seguinte: um falso acompanhamento junto a uma nota fictícia baseada em que se indispõe menos. Na verdade, ele está falando aqui das formas de avaliação da universidade, né? Como é que nos avalia,
como sempre. A forma que nos avaliam não condiz que realmente a gente é, o que as nossas potências. Aí a Lemos ainda traz mais uma informação. A sua existência sendo política e movendo as estruturas. Isso, micro-revolução, que é o que você estava falando no Teatro ICEA, no Colégio ICEA, né? Sim. E aí ela evoca mais uma vez, belicosa, o rótulos, imagem de controle sobre nossas existências, é o que sempre falam sobre a gente. O Edu ainda falando que tem saudade a Tayana. A Novaes fala o seguinte: uma coisa fantástica foi a qualidade afetuosa e de respeito na relação estabelecida com os alunos, todos na precariedade, sem salário, sem bolsa, sem lanche. Ela está falando do ICEA, né? Ou eu estou errado? Exato. Liz foi professora de lá. Liz é cantora, atriz, arte educadora, uma mana incrível. De teatro também? Da minha turma, né, de 2008. Então, assim, ela é uma mana incrível e justamente o que ela fala é realidade. Essa equipe de LGBTQIA+, mulheres negras e LGBTQIA+, coordenada por uma travesti, conseguiu segurar esses alunos durante aproximadamente 5 meses sem receber bolsa, porque as alunas e os alunos tinham direito a receber bolsa do governo federal. Só que essa bolsa não saiu, só foi sair lá no final do curso. E nem os nossos salários também, só foram sair lá no final do projeto. Então imagina aí o que é nós, pessoas que já somos subalternizadas, que somos de periferia, mulheres negras marcadores sociais. Esses marcadores sociais. Imagine aí o que a gente teve que fazer para poder segurar aquelas crianças, porque eu vejo tudo como criança, 14, 15, 16 anos. Mas, por outro lado, é uma galera também que está super interessada em discutir as nossas existências, entendeu? Porque elas também estão atravessadas e elas também estão compreendendo que essas pautas de gênero e sexualidades são também necessárias e potentes para a vida delas no mundo, né? Porque muitas estudantes, inclusive, eram lésbicas, eram travestis, eram gays, Então, assim, quando acabou esse projeto, a gente recebeu várias mensagens dessa galera, né? Como foi importante vocês estarem aqui. Meninas, meninos de 16 anos, 17 anos, tudo empoderado depois que a gente acabou o projeto, sabe? Então isso foi incrível, sabe? De uma certa forma, viu, Chan? É uma disputa de narrativa também, né? Sim, é uma disputa de narrativa muito importante. O Gelton ainda diz, gente, não falta, só se repete a mesma estrutura já conhecida. Adoro a chama incendiária de chama-sal. Super pedir licença à história do lugar. Manas, mas as do Sul não pedem licença. Eles chegam como se o espaço fosse preparado para recebê-los, porque é como se eles sempre fossem conhecedores de tudo. Eu acho, viu, Lemos, que na verdade sempre foi assim, como o Gelton colocou antes, que é o que aconteceu, né, nessa representatividade da live que aconteceu, que é um projeto que a Escola de Teatro está fazendo, que na verdade a Escola de Teatro ela sempre abriu espaço para essas representatividades que não foram totalmente regionalizadas, totalmente nossas, né? Chan, a gente está chegando no finalzinho, e aí eu gostaria que você fizesse a sua consideração final. A gente agradece também a presença de todas e todos que estão aqui. Com você a palavra. Tá, mais uma vez, gratidão. Acho que tu também tem feito esse trabalho, mais uma vez lembrar, né, de bifurcar, perfurar esses espaços e de alguma forma a gente converge, né, mesmo que distante, mesmo não estando presente nos nossos trabalhos sempre, mas de alguma forma a gente se enxerga e a gente converge, né, numa também disputa narrativa, né, que dê visibilidade e que eu não preciso da legitimação do outro, sabe, David? Eu preciso que o outro no mínimo, me respeite. No mínimo. Enquanto realizadora cultural, né, movimentadora cultural dessa cidade, né? E também ex-aluna da escola de teatro, que tanto contribuiu estando lá dentro e que tem reverberado, inclusive, o ensinamento que eu tive lá, né? Então, assim, essa live
não foi apenas sobre isso, para falar sobre essa questão de deslegitimação da escola de teatro, mas, sobretudo, gritar e relembrar uma certa urgência que a gente precisa ter para olhar para as nossas narrativas, para a gente olhar para a nossa produção local, sabe? Eu acho que isso é urgente, isso é necessário, e a escola tem, sim, um papel social e político de nos dar esse retorno também. Porque elas acham que, formou a gente, já deu o retorno. Não, não é isso, não. Continua. É e a gente tem uma né? prática de educação. Verba pública, É dinheiro... falando. Exatamente, né? E o quanto é que a gente contribuiu para a escola de teatro? O quanto é que o diretório acadêmico da UFBA, o Dandara Guzmão, tem contribuído em encorajar novas estudantes de teatro para irem para a escola de teatro? Isso aí. Quanto que vocês, com a cena preta de vocês terça-feira, quanta gente ali do Manuel Novaes não passou e falou, porra, tem preto fazendo teatro nesse palco, tem preta sendo atriz, sabe? Sem precisar seguir um estereótipo ainda de uma interpretação branca. Sabe? Então a gente tem feito esse movimento, a escola precisa estar atenta, porque ela está inserida na sociedade e não ficar só no seu patamar. Então, assim, na verdade, eu acho que esse bate-papo foi mais para isso, né? A gente precisa, e as pessoas que estão lá dentro precisam ter essa responsabilidade também, sendo elas educadoras. E sendo elas, inclusive, antifascistas. Então, eu acho que é isso. Gratidão, agradecer essa oportunidade e a gente vai se falando outras vezes, né? Maravilha! Então, a gente acabou de receber aqui a Chama Sal, trazendo essas reflexões, que na verdade é para a gente já começar o dia sendo provocado, essa forma belicosa de a gente estar enfrentando esse período de pandemia. É muito difícil, é muito complicado. E mais uma vez, Chama, você tem contribuído, né, com esse debate, que a gente não pode esquecer das nossas que passaram na escola, né? E que, de uma certa forma, eu não gosto muito de utilizar essa palavra passaram, porque a partir do momento que você entrou, você vai estar sempre em conexão, né? Como você acabou de falar, que o Coletivo das Liliths tem bastante pessoas que ainda estão em formação na escola de teatro. Então, de uma certa forma, esse cordão umbilical ele está ligado ainda. Essa formação ela está indo e voltando. A grande questão é que a gente sabe que a invisibilidade é uma prática histórica nas universidades federais, nas universidades estaduais. E a gente tem um problema maior que muitas vezes a gente não usa esse poder bélico que a gente tem, que é da palavra, que é da nossa arte, que é o que você tem colocado aí. Inclusive, quando a gente se conheceu mesmo, foi fazendo teatro lambe-lambe, né? Com a Maria Assunção. E aí o que acontece? A gente tem aí um problema que é mais grave ainda, é quando a gente percebe que as nossas e os nossos não dão esse espaço de visibilidade também. Não indo assistir, não divulgando minimamente uma atividade que é feita pelo coletivo, né? Então também, Chan, eu queria que você falasse, assim, só nos últimos minutos, como é que a gente pode achar o Coletivo das Liliths, quais são as atividades que acontecem. A gente tem aqui uns 30 segundos. Tá, então, olha só, eu acho que no Instagram, eu acho que é o melhor lugar hoje, dasliliths.ba no Instagram, e a gente está em cartaz na virtualidade, com um trabalho que é um processo educativo do antro. Então, procure a gente lá no Das Liliths. Não tem como não nos encontrar hoje com a virtualidade, seria, no mínimo, mais uma vez, indiferença. Então é isso, gratidão. Valeu, tchau, tchau. A gente se fala, Chan. Obrigado pela presença. Graças. Tchau, tchau. Bem, gente, recebemos aí Chama Sal. A gente volta hoje. Às 4 horas da tarde. Às 4 horas da tarde a gente vai falar sobre a programação do mês de agosto, tá certo? Quer saber o que vai ter no mês de agosto? Tem muita coisa no mês de agosto. A gente vai falar sobre aniversariantes do mês de julho. Vamos falar a programação que vai ter, tá certo? A gente agradece muito a presença de vocês. Eu tirei alguns prints e vou postar lá no... Vou postar lá nos stories, tá certo? Algumas falas que foram muito importantes, eu não consegui ler e vai estar lá, tá bom? Até mais, galera. Aí se fala. Tchau, tchau.
e não mexe em tosca. Quando é assim, passa o mic pra mim que eu vou samba na cara dos coxa. Se te ofender eu não chai. Fiquei confusa, ô mano, retusa, me chama pra tomar um corre. E olha só como o jogo